da mensagem de hoje, que o Senhor nos preparou para esse dia, o nome é a obediência a Deus que nos leva de volta para casa. A obediência a Deus que nos leva de volta para casa. Abra comigo lá, no livro das cartas aos Efésios, capítulo 1, verso 4. Vamos começar aqui. Enquanto você acha aí, Efésios 1, verso 4, eu quero orar com você, amém? Senhor, eu oro, Senhor meu Deus, neste momento, eu peço ao Espírito Santo que a Tua graça, o Teu favor, venha sobre este lugar, que os olhos, papai, estejam sobre essa igreja, que traga uma palavra revelada, Senhor meu Deus, na vida dos Teus filhos, e que essa palavra, Senhor Pai, venha trazer mudança e transformação na Tua casa, em nossas vidas, e que cada um, Senhor Papai, seja, Senhor Papai, tomado pelo Teu Espírito, ó Deus, e mudando uma transformação de dentro para fora, que abra os olhos espirituais dos Teus filhos nessa noite, que abra os ouvidos espirituais, que eles mudam, Senhor meu Deus, pela Tua graça, porque somente assim, Senhor Pai, nós rejeitamos, papai, toda a palavra logos, mas queremos uma palavra rema, Senhor Pai, que traz toda, Senhor Papai, ó Deus, libertação aos nossos olhos, à nossa casa, ó Deus, que o Senhor nos deu para viver nesse tempo, em nome de Jesus, amém. Diga para o teu irmão, você é casa de Deus. Olha bem no olho do teu irmão e fala assim, você é casa de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então vamos lá para a palavra. Efésios capítulo 1, verso 4. Assim diz o Senhor: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Quantos crêem nessa verdade? Só isso aí, só que crê nisso? Quantos crêem nessa verdade, irmãos? Nós estávamos no Pai, quantos crêem nisso? Antes de vir para cá. Nós estávamos nele, antes de vir para a terra. Como a pastora abriu aqui o culto falando que nós somos espirituais e recebemos um corpo aqui nessa terra para viver aqui por um período. E a pastora falou isso aqui na abertura, aqui na oferta. E isso é muito importante, que ela nem sabe que eu vou pregar hoje, ela nem sabe qual que é a palavra, mas casando com tudo aquilo que o Senhor trouxe hoje para ministrar. Falando dessa casa, falando de voltar para casa, porque essa casa, essa terra, essa casa aqui, ó, aonde ele mora, ela é temporária. E nós precisamos preparar essa casa, cumprir o propósito de Deus aqui, para voltar. Tem muitas pessoas que se batizaram, frequentam a igreja, vai nos cultos, mas não tem uma revelação da palavra, da importância de estar e entender essa revelação, da importância de estar na presença de Deus, de ser filho, de ser um filho amado, de se sentir amado por Deus, de sentir que você veio para cá, para esse lugar, para esse tempo, que esse é um tempo que você está vivendo. Muitos vieram antes de nós e passaram por um tempo aqui na terra, e hoje é o tempo seu, é o seu tempo de estar aqui, é o meu tempo de estar aqui, e no nosso tempo, nós precisamos entender a importância de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Quantos creem nisso, em nome de Jesus? Nós temos falado muito sobre isso na igreja. Temos ensinado muito sobre a volta para casa, sobre a vida com Cristo, Cristo em nós, somos templo do Espírito Santo, mas muitas pessoas ainda olham para essa carne como se fosse a última vida. Olha para o teu irmão e dá um sorriso largo assim para ele. Dá um sorriso largo. Amém, irmão?
dá um sorriso largo e diz assim para ele assim: você é imortal. Você já é eterno, irmão. Você já é eterno. Você já é eterno, você não tem que se preocupar. O Senhor, você já tem a salvação. Quantos creem nisso, que você tem a salvação, irmãos? Se você tem a salvação, você já é eterno. Deus te deu a salvação e a salvação ela é eterna. Mas o milênio, olha para mim, irmãos, o milênio ele dura só 1000 anos. Aqui na terra vai ser o milênio durante 1000 anos. Que aqueles que não forem transformados agora, não permitirem, olha para mim, aqueles que o Espírito Santo, aqueles que não permitirem o Espírito Santo mudar a sua vida agora, nesse tempo, nesse período que você está passando aqui na terra, aqueles que não permitirem vão ser disciplinados no milênio, durante 1000 anos. Eu quero dizer para você que você é um privilegiado. Amém, irmãos? Você é um privilegiado, uma privilegiada de ser chamado por Deus. Chamado. Você foi chamado para viver na presença dEle, mas não dissolutamente, mas viver uma plenitude, viver em paz, em alegria, com prazer, com amor, com paz, com longanimidade. Viver e comer o melhor dessa terra. Não viver na enfermidade, viver sofrendo, com aflição. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para que você viva e coma o melhor dessa terra. Amém, irmãos? Glória a Deus. Essa crença, irmãos, é fundamental para nós entender a nossa origem, de onde nós viemos. Na verdade, nós estamos aqui por esse período de 70, a Bíblia fala de 70 a 80 anos. É esse período que nós usamos esse corpo. 70 a 80 anos. O resto, além disso, vai ser enfado, vai ser cansaço. Tem muitas pessoas que chegam a 100, cento e poucos anos nesse tempo, mas já é cansaço, já é enfado. As pessoas não têm mais paciência com os mais velhos. Eles são muitas vezes rejeitados, deixados num asilo, ou colocam numa cuidadora, são desprezados, são tidos como morto da família, que muitas vezes está dentro de casa, o paizinho que está velho, a mãezinha que está velha, e você passa por ali e você nem para falar, para conversar, porque você não dá mais atenção para aquela pessoa, porque a sua vida é uma correria, porque ele já tem uma idade avançada. Então isso é enfado, irmãos. Mas Deus diz que o nosso tempo, o nosso período aqui é de 70, 80 anos. Então aproveita esse período que você tem para deixar Cristo mudar a sua história, para deixar Cristo usar você, usar a sua casa, para manifestar o reino de Deus sobre a terra, e alcançar vidas, alcançar pessoas através da sua vida, alcançar vidas através da sua vida. É isso que é importante. É isso que nós temos que entender e aprender acerca dessa palavra. Abra comigo Colossenses capítulo 3, no verso 1. Colossenses 3, verso 1. A palavra do Senhor diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, aonde não nas da terra. Vou ler o versículo 2 de novo. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra, porque já estás mortos
e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com Ele em glória. Quantos dão glória a Deus? Já preguei essa palavra muitas vezes, mas aqui vira a chave. Quando você entende o que Paulo estava escrevendo nas cartas aos Colossenses, dizendo assim, Paulo estava afirmando na carta aos Colossenses, se vós é filho de Deus, por intermédio de Cristo, por intermédio da cruz, ou seja, se vós ressuscitastes, já sois filhos. Amém, irmã? Amém ou não, amém, irmãos? Então, se vós é filho, buscai as coisas que são de cima. Amém ou não amém? Aonde Cristo está assentado à destra de Deus. Mas tudo que nós fazemos é o contrário. Nós já somos filhos amados de Deus, fomos crucificados com Ele na cruz, mas buscamos as coisas da terra, não buscamos as coisas do céu. E Ele diz mais, pensai nas coisas do céu. Quantos estão pensando nas coisas do céu aqui? Seja sincero. Quantos param no teu dia a dia, na correria, e pensam nas coisas do céu? Quem pensa? Quantos estão pensando nas coisas do céu, irmão? Ninguém pensa nas coisas do céu. Mas Ele diz, pensai nas coisas que são de cima. Buscai as coisas que são de cima, não as coisas que são da terra. Porque nós somos o quê? Um espírito. E nós temos que voltar para a nossa casa. Nós temos que voltar para o Pai. E não vai demorar muito tempo. Quanto tempo, pastor? O amanhã a Deus pertence. Amém ou não amém, irmãos? Ninguém sabe nem o dia e nem a hora. A nossa ida, o nosso retorno. E aí fica aquela questão, o que eu fiz para cumprir o propósito que Deus me enviou para este lugar? Deus me enviou aqui para fazer algo, através desse corpo, porque Deus precisa se manifestar. Deus se manifesta com a terra. Para Ele se manifestar, Ele precisa de um corpo. Amém ou não amém, irmãos? E Ele precisa de um corpo que Ele escolheu, antes da fundação do mundo. Amém ou não amém? Ele nos predestinou para isso. Antes da fundação do mundo, nos escolheu, nos preparou, nos chamou. A palavra diz, Romanos capítulo 8, que Ele nos predestinou, nos chamou, nos justificou e nos glorificou. A obra já está consumada. Esse é o tempo. Mas Ele nos enviou nesse lugar, enviou nessa terra, na cidade de Cascavel, para que eu e você pudéssemos ser instrumento dEle para a manifestação do reino de Deus nessa cidade. Para resgatarmos vidas. Quantas pessoas estão morrendo, quantas pessoas estão sendo hoje destruídas por Satanás, que não conhecem Jesus, que são escravizadas pelo álcool, pelo vício, pelas drogas, pela prostituição, pelo adultério. Quantas pessoas estão sendo escravizadas, irmãos, que não conseguem mais se libertar. Você sabe que muitas vezes nós pensamos que Deus vai mandar um anjo dele para poder libertar essas pessoas, ou uma força, vai acontecer uma força para poder essas pessoas serem alcançadas. Não, irmãos, você não entendeu nada. Deus, Ele vai usar você. Olha para o teu irmão e fala assim, Deus vai usar você.
Amém ou não amém? Ele vai usar você para levar a palavra de Deus, para levar Jesus, levar Cristo a essas pessoas. Essas pessoas vão ser alcançadas através da sua vida. Você é boca de Deus. Deus te escolheu para manifestar o reino dele na terra. Por isso que ele deu autoridade, que as obras nossas seriam maiores que a dele. Ele te deu autoridade para curar enfermos, expulsar demônios, no nome de Jesus, ressuscitar os mortos. Amém ou não amém, irmãos? É para isso que nós temos aqui. Nós estamos aqui para um propósito. Mas quem é que busca as coisas de cima? Ninguém. Quem é que pensa nas coisas de cima? Ninguém. Nós pensamos no quê? Na nossa carne, no nosso corpo, nesse corpinho. Está meio gordinho, né, irmão? Mas eu tenho, né? Está meio fora de forma, né, Fábio? Né? Tem que fazer uma academia. Mas é por quê? Porque come errado, é ou não é? Né? Come demais, se alimenta errado, né? Com muito pastel, é ou não é? Então a preocupação é o seguinte: alimentar a minha carne, alimentar os meus desejos. O que nós estamos preocupados? Em alimentar os nossos desejos, a nossa carne. E é importante, irmãos, nós entendermos sobre isso. É importante nós aprendermos e termos essa revelação, para que a sua vida mude, para que cada um de nós seja um ministro. A palavra do Senhor diz que nós somos uma geração, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, nós somos uma geração eleita, sacerdócio santo, povo adquirido, somos reis e sacerdotes diante de Deus. Amém ou não posso ouvir? Amém ou não amém, irmãos? A palavra do Senhor diz que todos vocês, que todos nós, somos chamados para manifestar a glória de Deus através da nossa vida, que nós somos chamados, enviados para pregar o Evangelho a toda criatura. Deus precisa do seu corpo, e Ele te chamou para isso. Ele não chamou Ele não chamou o ímpio, aquele que ainda foi predestinado. Tem muitos irmãos que estão lá fora, irmãos, que ele é predestinado. Um dia ele vai vir para Jesus, mas ele precisa que alguém vá lá e pregue. Como ouvirão, a Bíblia diz, se não há quem pregue? Ele precisa de você. O Espírito Santo mora em você, ele está em você, e ele vai usar você para pregar o Evangelho a todos, manifestar o reino de Deus a todos através da sua vida. Dentro de você opera um Cristo, opera Deus que opera dentro de você, opera dentro da sua casa. Você é casa de Deus. Amém ou não amém, irmãos? E é importante você entender tudo isso, ter essa revelação, rema, que ela entre dentro do seu coração. E a palavra do Senhor diz que nós estamos assentados, que Cristo está assentado nas regiões celestes. Amém ou não amém, irmãos? E a palavra do Senhor diz que nós estamos assentados com Ele. Efésios capítulo 2, versículo 6, vai lá. A palavra do Senhor diz, Efésios capítulo 2, verso 6, e nos ressuscitou, olha só, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós ressuscitamos com Cristo. E se nós somos filhos, nós se assentamos à destra de Deus com Cristo. Quem tem essa revelação, irmãos? Você não tem que mais olhar para esse corpo seu. Você não tem que olhar mais com a sua aflição, com a sua dor, se sentir culpado,
se sentir magoado, se ferir, por mais que isso é real na sua vida, por mais que isso é real, mas é Cristo em você, a sua carne grita, quando você vê algo errado, a sua carne automaticamente reage, mas o Espírito Santo diz: fica na paz, eu estou no controle. Amém ou amém? Cheguei aqui na igreja hoje, vi a piscina aqui, aí eu disse: quem é que foi que limpou a igreja? Aí o João falou: foi só eu, pastor, não deu para tirar a piscina, desmontar. A carne na hora levantou. Eu até quero pedir perdão para o João, eu sei que ele ficou magoado comigo. Amo você, filho. Depois quero te dar um abraço. O João, querido, é um filho. Todos vocês são filhos, amém ou amém, irmãos? Quando eu vi, eu estou contando aqui para o testemunho, para os irmãos entenderem o que é carne. Quando eu vi, eu falei: meu Deus, está aqui ainda. Olhei ali, o data show não está pronto. Aí fui no Fred. Falei: Fred, falei para você, tinha que ter resolvido essa semana. Ah, pastor, não sei o que, amo você. Amém? Aí que eu fiz? Eu fui orar. Toda vez que eu começo o culto, eu vou para o fundo e vou orar. E Deus falou comigo, o Espírito Santo falou comigo: fica na paz, eu estou no controle. E me trouxe uma paz dentro do meu coração. Porque a carne, ela grita, mas o Espírito nos traz paz. Quando você busca Ele, quando você busca Ele de todo o teu coração. Eu tenho certeza, irmãos, porque tudo para nós acontece para nós, para a nossa edificação. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Amém ou não amém? Quantos creem nisso? Vocês acham que vai acontecer de novo? Vocês acham que vai acontecer de novo? Não vai mais. Mas assim, como que é que você reage diante de uma circunstância? Condenando o irmão? Crucificando o irmão? Chamando o irmão? Atenção? Apoiando de banco? Que muita gente faz isso, é ou não é? Irmãos, não é vergonha. Nós temos que entender que circunstâncias acontecem na nossa vida para nos tratar. E obrigado, viu? Eu agradeci a Deus. Deus falou assim: eu estou fazendo um teste com você, para ver como que você está. Nós somos testados a todo momento. E cada um de nós, irmãos, somos testados diariamente no trabalho, como esposa, como esposo, como mãe. É ou não é? Somos testados. Qual é a sua reação como mãe? Qual é a sua reação como esposa? Qual é a sua reação como líder? Qual é a sua reação como patrão? Como que você é como profissional no seu dia a dia? Você vai para a carne, entenda. Você é um espírito. Você é um filho amado de Deus. E o seu comportamento não pode ser igual ao comportamento do ímpio. O seu comportamento não pode ser igual de uma pessoa que não conhece Jesus e que não tem Jesus. Amém ou não amém, irmãos? E é isso que nos faz diferente. E é isso que o Senhor disse: se tem Cristo, se nós temos Cristo, verdadeiramente, a nossa vida, ela é outra. Se nós temos Cristo, nós buscamos as coisas que são de cima. Nós não buscamos as coisas que são da terra. Então não é uma piscina, eu aprendi muito hoje, João. Não é uma piscina, João. Não é um data show, Fred, que vai mudar a palavra de Deus, que vai impedir o manifestar de Deus na nossa vida. Amém ou amém?
palavra do Senhor diz, Romanos capítulo 28, Romanos 8, 28, diz assim: todas as coisas cooperam para aqueles que amam o Senhor. Eu entendi isso, o Senhor falou comigo. Eu estava ali atrás e o Senhor falou comigo. E Ele disse até a palavra que a pastora abriu, a oferta, Ele falou comigo. E a pastora abriu a oferta. Eu disse: meu Deus, Senhor, obrigado. Porque o Senhor está movendo, o Senhor está se movendo na igreja. Irmão, nós precisamos entender, nós estamos voltando para a casa do Pai. Amém ou não amém? E como é que você volta? Deixando Deus, o Espírito Santo, transformar a sua vida, mudar a sua vida, transformar o seu caráter. E depois que Ele fazer tudo isso, Ele vai fazer através de você, usando o seu corpo, usando a sua vida, usando a sua boca, usando o seu dinheiro. Pastor? Usando o seu dinheiro, usando o seu carro, usando a sua casa para fazer célula, usando a sua mesa para servir os irmãos. Ele vai usar tudo isso. Sabe por quê? Porque você foi um privilegiado, um escolhido de Deus. Amém, irmãos? Você é um escolhido, um privilegiado. Você é privilegiado demais da conta. Só que você tem que ter essa revelação dentro de você. Você é privilegiado. Por isso que a tua casa, ela é a casa do Senhor. O teu carro é o carro do Senhor. É um prazer poder carregar, dar carona para os irmãos, a caminho da casa dos irmãos. Sai igual Uber, né? Agora tem o Uber do Senhor. É assim? É um prazer, porque quando você entende que nós estamos aqui por uma passagem e que tudo que nós temos é do Senhor, não é seu, fica mais fácil, fica mais simples de você viver uma vida. É muito melhor. Você vive com alegria, sem peso, porque as coisas que você faz para Cristo. Você faz sem peso, você faz sem culpa, você faz sem intenção de ganhar alguma coisa com aquilo. O meu carro é do Senhor, a minha casa é do Senhor, mas não pode ser da boca para fora. Você tem que ter essa revelação mesmo, uma alegria. E quando você tem essa alegria, quando você entende isso, o que acontece? Deus superabunda sobremaneiramente sobre a sua vida. Amém ou não amém, irmãos? Esse é o segredo. A humildade, gratidão, amor ao próximo. Quem está aí, irmãos? Meu Deus, será que eu vou conseguir pregar? Eu não preguei nada ainda. Meu Deus. As promessas de Deus, as promessas de Cristo, elas vão se cumprir na nossa vida conforme a nossa obediência a Deus. Essa é a chave. Se você é um crente desobediente, que conduz o seu corpo de maneira vã, se você faz o que você quer com o seu corpo, vai aonde você quer. Quando você recebeu o Espírito Santo, quando você entende o Espírito Santo, quando você tem essa revelação, você não vai fazer mais isso. É Ele que vai te levar onde Ele quer e do jeito que Ele quer. Eu posso ouvir um glória a Deus? Jesus disse isso para Pedro: Pedro,
Hoje, Pedro, você se cinge e faz o que você quer, mas chegará um momento que outros te cingirão e te levarão, outro te cingirá e te levará onde ele quer. Ele estava falando do Espírito Santo. O Espírito Santo viria e conduziria Pedro aonde ele quer. Muitas vezes, irmãos, o Espírito Santo manda a gente ir em lugares que a gente não quer ir. É ou não é? Não quer ir. Mas o Espírito Santo vai. E você vai por obediência. Senhor, mas eu não quero ir. Vai. Mas eu estou cansado. Vai. E chega lá, é uma bênção. Deus tem algo grande. Tem dia que você está na sua casa, você está com aquela preguiça. Preguiça não é de Deus não, viu, irmãos? É um espírito. Você está com aquela preguiça, aquela maleza. Aí você fala assim, eu vou ficar em casa assistindo TV, um Netflix, vou ver algum filme aí, comer uma pipoquinha com as crianças, com o maridão, com a esposa, com a patroa. E não vou para o culto hoje não, vou ficar em casa. Isso é carne. Você está abrindo mão. Nesse dia, era o dia que Deus preparou para você uma bênção, uma virada de chave na sua vida. É o dia que você deixa de buscar o Senhor para buscar as suas coisas, para ouvir a sua carne. Então, por isso que eu falo, nunca deixe de vir no culto, irmãos, para você ficar em casa, sem fazer nada. Porque o dia que você faltou, foi aquele dia que poderia dar uma virada na chave, na sua vida, que poderia avançar, aproximar as suas bênçãos, 4, 5, 6 anos, com uma palavra. E muitas vezes, nós somos o quê? Conduzidos pela nossa carnalidade, por esse corpo carnal, que tem necessidade de ficar o quê? A carne nos coloca o quê? Vontade de ficar de boa, de comer, de engordar, é ou não é? Ficar em casa engordando, fazendo coisa que não precisa fazer, assistindo coisa que não deve assistir. Aí você senta no sofazão, assiste aquele filme com a patroa, ou sozinho, vê um monte de coisa que não te acrescenta em nada, mas pelo contrário, e você deixa de vir no culto, aonde Deus tem uma palavra de mudança, de vida, de prosperidade, uma palavra que te impulsiona para viver algo maior. Por que nós temos essa atitude? Porque você está olhando para a sua carne. Porque você pensa que essa vida que você tem, essa carne que você tem aí, né? Você olha para ela, você fala, tem que viver a vida hoje, não no céu de amanhã. Sim, quando você pensa assim, você está sendo um crente carnal. Porque a palavra diz que nós temos que gastar a nossa carne. Gastar tudo que nós temos. Gastar o nosso tempo, gastar a nossa carne, gastar a nossa saúde pregando o Evangelho, anunciando a palavra de Deus. E aí estaremos fazendo o quê? Cumprindo um propósito de Deus na terra. Amém ou não amém, irmãos? Quem está aí, irmãos? Quantos dão glória a Deus aí? Nós fomos escolhidos e enviados para a terra para realizar este propósito de Deus através do nosso corpo. Então a Bíblia chama isso de obra. Eu quero aqui dar um exemplo para os irmãos, 2 exemplos. Qual que é o processo que nós viemos aqui? Por que Deus nos enviou para cá?
Os irmãos sabem que esse corpo, quando nós nascemos, esse corpo, ele é o corpo do pecado. O corpo do pecado está em nós. Nós somos tidos como fruto do pecado. Nós não nascemos já com o Espírito de Deus. A criança nasce com o corpo e com a alma, mas não tem o Espírito, porque o Espírito está adormecido. Mas conforme ela vai crescendo, e ela pega uma maturidade, ela vai sendo ministrada, ela aceita Jesus, o Espírito Santo entra e começa a mover na vida dela. Amém ou não amém, irmãos? E aí começa o processo olha para mim, aí começa o processo de desconstrução daquilo que foi construído. O que foi construído? O corpo do pecado em nós. Um processo de desconstrução. Então, nossos filhos que estão lá dentro, crianças, todos pequenininhos que estão lá dentro, eles são privilegiados, porque eles estão vindo para a igreja sendo ministrados com 4, com 5, com 6, com 7 anos. É um privilégio para eles. Mas eu vim para Jesus com 37 anos. Quantas coisas erradas eu cometi na minha vida, quantos erros, quantas decisões, quantos que você cometeu até hoje, quantos anos você tem de convertido, quanto tempo o corpo do pecado te conduziu a fazer coisas erradas. E aí quando você encontra Jesus, você desce as águas, você batiza, você começa a ser transformado pela palavra. A palavra diz que nós somos lavados pela palavra, transformados pela palavra de glória em glória, mudando a nossa vida. E começa um processo de desconstrução de tudo aquilo que foi construído. O corpo do pecado vai sendo desconstruído em nós, e ele vai saindo do nosso corpo, os vícios. E a palavra fala isso da obra da carne. Abre comigo lá, Gálatas capítulo 5, no verso 19. E essa obra da carne, ela é uma obra da carne que nós recebemos no nosso nascimento. Quando nós nascemos com essa obra, com esse corpo do pecado em nós. Todo bebê nasce com esse corpo do pecado. E ele só vai desfazer o corpo do pecado, essa obra da carne, quando ele tiver um encontro com Jesus. E isso, a palavra de Deus, o Espírito Santo, vai desconstruir todas essas coisas que estão dentro do homem. Quem está entendendo? A palavra diz aqui em Gálatas capítulo 5, verso 19: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, emulações, ira, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria, quais semelhantes a estas, acerca das quais eu declaro, como já antes vos disse, que os que cometem as tais coisas não herdarão o reino dos céus. Observe, essas são as obras da carne que está dentro de você. Pastor, mas eu já me batizei, eu já aceitei Jesus, agora eu sou crente, eu não tenho essa obra da carne. Você tem, está aí dentro. Mas tem como eu tirar ela? Não. Tem como você desconstruir. Tem como você matar a sua carne, desconstruindo ela, deixando o pecado, deixando a ira, deixando o adultério, deixando o vício, deixando as drogas, deixando as festas, as bebedices, desconstruir tudo isso. Deixar, desconstruir. Quando nós viemos para Jesus, nós começamos o processo de desconstrução. Porque não tem como você voltar para casa, receber um corpo glorificado, ser um vencedor. Como que você vai chegar todo arrebentado diante de Deus? Como que você vai chegar lá, se apresentar diante de Deus com o corpo todo arrebentado, cometendo todas essas coisas pelo corpo? A palavra diz que Efésios capítulo 1, versículo 4,
que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos irrepreensíveis diante dele em amor, ou seja, sem defeito. Então Deus nos chamou para que nós possamos tirar as coisas, as obras da carne da nossa vida. Tem como fazer isso, pastor? Tem ou não tem? Sim ou não, irmãos? Tem ou não tem, irmãos? Desconstruir. E aí você olha para a cara de uns irmãos, hoje, aí você fala assim, nossa, o irmão se converteu já faz um ano, nossa, o irmão mudou, é ou não é? Quando você vê um irmão assim, ô irmãos, dá uma risadinha, fala alguma coisa aí, irmão. Os irmãos estão sérios. Veja bem, você olha para um irmão, já faz um ano e meio que está na igreja. Ele chegou todo estrupiado, a obra da carne nele, ele cheio de problema, aquela coisa. Aí você olha para o irmão, você fala assim, nossa irmão, como você mudou, como você está diferente, você tem uma paz, hoje o seu semblante é diferente. Nossa, quem te viu há um ano e meio atrás, há um ano atrás. O que é isso? Desconstrução da carne, desconstrução da obra da carne em nós, e construindo uma obra, construindo o fruto do Espírito em nós, paz, amor, longanimidade, temperança, domínio próprio, que é a sequência do versículo 22 em diante. Deus nos chamou para construir os frutos do Espírito em nós, neste corpo, e desconstruir a carne. Quem está entendendo? Quem está entendendo, irmãos? Não tem, irmãos, como você fazer a obra de Deus, como você deixar o Espírito Santo te usar, você com a tua carne toda contaminada, você vivendo na carne, sendo carnal com todos os sentidos. E por isso que é necessário você deixar o pecado, você deixar a carnalidade, você deixar o Espírito Santo conduzir você, deixar o Espírito Santo fazer a obra em você, para que Ele possa mover através de você. O Espírito Santo não vai, nunca vai, entendeu? Ele pode usar você estrupiado? Pode. Pode usar você para falar alguma coisa para o irmão? Pode. Mas geralmente, irmãos, o que ele diz? Pastor, mas os dons é irrevogável, a Bíblia diz. Mas se o irmão está na prática do pecado, ele é usado mesmo assim? É. Mas o texto diz ali que aqueles que cometem tais coisas, como o corpo do pecado, que comete tais coisas como aí a obra da carne, não herdará o reino de Deus. Amém ou amém? Está aí ou não está? Não herdará o reino de Deus. Mas se você não vai herdar o reino de Deus, você vai herdar o quê? A disciplina no reino. Quem entendeu agora? Eu não vou herdar o reino de Deus. Você vai herdar a disciplina, chibatada nas tuas costas. 1000 anos sendo disciplinado com vara de ferro, com lei. Por quê? Porque você escolheu viver dissolutamente na carne, deixando deixando a carne responder no teu lugar, deixando a carne falar, tomar conta da sua vida, guiar a sua vida, guiar os seus passos, em vez do Espírito Santo em nós. Amém ou amém, irmãos? Então nós precisamos entender acerca do Espírito e deixar o Espírito Santo mover em nós, trazer essa mudança em nós, transformar a nossa vida. Amém ou amém? Então, observe, quais são então a consequência da carne? Qual que é a consequência da carne? A nossa deficiência está no quê? Na transformação do homem velho. É
a nossa maior dificuldade. Transformar o homem velho, a mulher velha. Essa é a maior deficiência que nós temos. Por quê, pastor? Porque a palavra diz que nós rejeitamos todo o conhecimento. Que nós rejeitamos o conhecimento de Deus, rejeitamos a palavra de Deus. E se nós rejeitamos a palavra de Deus, nós rejeitamos Deus, porque Ele é a palavra. Quem está aí? Quem está aí, irmãos? Presta atenção, se nós rejeitamos o conhecimento, nós rejeitamos a palavra, porque todo conhecimento é a palavra. E se nós rejeitamos a palavra, nós rejeitamos Deus. Quem entendeu? Mas aonde está escrito isso, pastor? Abra aí Oséias capítulo 4, verso 6. Oséias 4, 6 diz assim: o meu povo foi destruído, presta atenção, para você cair essa revelação dentro do seu coração, para que você tenha essa revelação, olha só. Por que nós rejeitamos o conhecimento? Ele diz, o profeta Oséias, profeta menor, diz assim, Oséias 4:6, o meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que me rejeitastes da lei do teu Deus, também eu esquecereis dos teus filhos. Então você veja aqui nesse texto, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei. E não serás mais sacerdote diante de mim. Então perdeu o reino. Quem está aí? Porque para nós sermos sacerdotes, que eu falei agora há pouco, que seríamos o quê? Uma nação santa, um povo adquirido, sacerdócio real. 1 Pedro 2,9. O Senhor nos chamou para ser sacerdote. Mas por que nós rejeitamos o conhecimento? Porque a carne nos domina. A obra da carne está em nós. E a obra da carne não permite que eu e você façamos aquilo que Deus quer, que o Espírito Santo quer. Mas somos conduzidos pela nossa carne e não pelo Espírito. O alimento espiritual, a palavra de Deus, ela é fundamental para a libertação do crente carnal. Porque todo crente carnal, ele tem dificuldade de participar dos cultos, participar de seminário, participar de pregações, ele tem dificuldade de ouvir. Todo crente carnal, ele tem dificuldade. Ele não escuta. Ele não consegue parar. Você quer ver um crente carnal, quando ele é carnal mesmo, quando começa a falar algo que começa a mexer com ele já vai para o banheiro. Quer ver? Ninguém vai para o banheiro hoje. Aí ele vai para o banheiro, porque está mexendo com ele. Está doendo. Porque mexe com as estruturas. Ele não quer ouvir a verdade. Ele tem dificuldade de ouvir a palavra, ele tem dificuldade de ir nos cultos. Então ele vem no culto esporadicamente. Aí ele começa a colocar, começa a falar, o pastor é isso, o pastor é aquilo. Irmãos, o pastor está para pregar o quê? A palavra. É que eu falo para os irmãos, eu não falo de mim. Porque quantas vezes os irmãos viram falar de mim aqui? Eu não falo de mim, eu falo de Cristo. Eu não dou testemunho de mim. Quando eu falo um testemunho meu, eu falo no encontro com Deus. Quando eu falo alguma coisa, eu falo no encontro com Deus. Porque o que Deus fez para mim, Ele não vai fazer a mesma coisa para você. Não serve como referência. É ou não é?
Eu não sou a referência para você, porque Deus fez algo comigo, mas Ele não vai fazer a mesma coisa que Ele fez comigo com você, então eu não posso falar disso, não é isso que vai te edificar você, a sua fé. O que edifica a sua fé é a palavra de Deus, é Cristo, amém ou não amém, irmãos? É isso que vai edificar a nossa fé. Porque muitos líderes, irmãos, pregam muito de si, pregam coisas do homem, e nós não estamos aqui para pregar do homem, estamos para falar de Cristo. Cristo que está em você, da volta sua para casa, da volta sua para o Pai. Você veio para cá, para cumprir um propósito, e Ele te deu um corpo, e Ele só pode se manifestar com a terra, com o homem, através de um corpo, e Ele precisa do teu corpo. Só que você precisa permitir. Quem está aí? Você precisa permitir Ele te usar. Se você não abre a sua boca, se você não é usado, se você não deixa Deus usar você, se você se limita, eu não quero isso, eu não quero aquilo outro, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, você está impedindo o propósito de Deus na terra. E por isso que todos nós seremos, a Bíblia diz, que todos nós se apresentaremos diante do trono de Cristo para o julgamento. Sim ou não? O que vocês acham que vai ter no julgamento? O que vocês acham que vai ter no julgamento, irmãos? Aquilo que você fez através do seu corpo. Quem entendeu agora? O julgamento é esse. O que você fez através do seu corpo? Que obra que você fez? Porque você se converteu, ficou na terra 30, 40 anos convertido. Eu me manifestei em sua vida, eu te fiz isso. E o que você fez para cumprir o meu propósito? Senhor, eu não, sabe como é que é? Não tive muito tempo, eu estava trabalhando muito. Ele não vai... Irmãos, hoje a Bíblia diz que Jesus, Ele é o nosso advogado, amém ou não amém? Mas no trono de Cristo Ele vai ser o juiz, e lá Ele vai julgar, e nós se comparecemos diante do trono de Cristo com as nossas obras de palha, feno, madeira. Quem lembra dessa passagem? Amém ou amém? Amém ou amém? Obra de palha, e o trono, Cristo, Deus, Ele é fogo. Você chega com uma palha, pega perto do fogo, vai queimar. O feno queima, a madeira queima. O único que vai perseverar vai ser o ouro, e purificar cada vez mais, ele será purificado. As pedras preciosas que serão purificadas também pelo fogo cada vez mais. Essas vão ser recompensadas, receberão suas recompensas, seus galardões diante de Deus no trono de Cristo. Por quê, pastor? Porque deixaram o Espírito Santo fazer em você e através de você. Quem está entendendo aí, irmãos? A única forma, preste atenção, irmãos, de você voltar para a casa do Pai, é deixar Deus fazer em você uma mudança, uma transformação, e através de você anunciar as obras do reino de Deus e sua justiça. Amém, irmãos? É a única forma, não tem outra forma. Nós não precisamos mais ficar contando histórias, cheio de mimimi, conversa. Senhor, o Senhor nos chamou, irmãos, colocou o homem, Adão, na terra. Abre comigo lá, Gênesis capítulo 2, verso 15. Já estou terminando, mais uns 40 minutos. Amém, irmãos? Gênesis capítulo 2, verso 15, diz assim: meu termômetro já está se manifestando. Diz assim, Gênesis 2, verso 15:
E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Amém ou amém? O primeiro homem, Adão, terreno, tipologia de Cristo, Deus disse assim para ele: façamos o homem. Olha só o que ele fez antes. Deus falou: façamos o homem, façamos no plural. Então Deus não estava sozinho, estava com o quê? Com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ele disse: façamos o homem à imagem conforme a nossa semelhança, e domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Amém ou não amém? Está escrito lá ou não? Está lá em Gênesis 2. Mas veja cá. Deus, ele deu uma ordem para o homem e colocou ele no jardim. Ele falou assim: Adão, você vai lavrar e vai guardar. E ele ordenou, olha só, Gênesis 2,16. E ordenou o Senhor Deus, dizendo: toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, delas não comerás, porque no dia que dela comedes, certamente morrerás. Amém ou não amém? Diga assim: Deus, está muito fraco, irmão. Fala assim: Deus colocou Adão no jardim. Para quê? Lavrar e guardar. Amém ou não amém? Então essa foi a ordem. Então quando Deus colocou Adão no jardim, presta atenção, Deus colocou Adão no jardim, já estava tudo pronto, sim ou não? As árvores já estavam dando fruto, estavam todos os animais prontos, os peixes, as aves do céu, e falou domínio sobre elas, deu autoridade, colocou o homem lá, estava tudo pronto, sim ou não? E aí ele falou assim: ó, para você lavrar e guardar. É ou não é? E o que é lavrar? Lavrar é você preparar a terra, você vai lá, colhe o fruto, daí ele se alimentava daquele fruto, ele e a Eva se alimentavam do fruto, comia do fruto, aí replantava o fruto. Ele pegava, o que é lavrar? É replantar, comer e replantar. Então ele pegava, colhia o fruto, comia e replantava a semente. Então qual que é o processo? Qual que é o nosso processo? Quando Deus te dá para você, a pastora falou aqui nas ofertas, a sua semente, que ela falou que é a semente, ela falou várias vezes que é semente. Lá também Deus dava o fruto, e eles comiam o fruto, pegavam a semente e replantavam. Então quando você traz a sua semente para o Senhor, Deus te dá mais semente, te dá mais fruto. Você traz a semente, Ele te dá mais frutos, você traz a semente. Por isso que há prosperidade no dízimo, nas ofertas e nas premissas. Quem está entendendo? Porque é um princípio de Deus. É um princípio de Deus. Mas observe, eu não quero falar sobre isso, não é isso que é o ponto. Mas eu quero falar com os irmãos sobre algo que o Senhor colocou no meu coração, sobre a desobediência de Adão e a desobediência de Eva. Mas Deus não chamou a atenção de Eva, chamou a atenção de quem? Chamou a atenção de quem, irmãos? De Adão. Deus não chamou a Eva e falou para ela: você pecou, agora eu vou te colocar agora, eu vou te lançar fora do jardim, porque... Não. Deus chamou Adão e falou: Adão, eu te coloquei no jardim para você lavar e guardar. Adão! Deus falou para Adão: onde é que você estava? Aonde que Adão estava, irmãos? Vamos fazer uma reflexão aqui, um parênteses. Aonde Adão estava na hora que a Eva estava sendo tentada pela serpente? Aonde que ele estava? Estava onde? E toda a culpa vem em cima da Eva, não é? Não é assim que a pastora também já falou sobre isso aí. Toda a culpa vem em cima da Eva. A Eva é isso, a Eva é aquilo, né?
Mas Deus não mandou ele guardar? Mandou guardar e ele não guardou. Então ele estava vendo que é o quê? Deus falou, guarda. Aonde é que Adão estava? Que ele não viu que algo diferente estava acontecendo no jardim, que o inimigo estava entrando no jardim, que ele não viu o inimigo entrar no jardim, porque Adão era um homem espiritual. E aonde que ele estava que ele não percebeu? Estava dormindo. É ou não é? Olha para o seu irmão e fala assim, você está dormindo? Agora olha para mim. Presta atenção agora a chave, sem entender. Aonde é que você e eu estamos? Agora eu vou falar de todos nós. Que não olhamos que o inimigo tem entrado no nosso jardim, na nossa casa. E tem tomado conta, colocado coisas na sua cabeça, na cabeça dos teus filhos. Tem entrado pelas vícios, internet, jogos, tem entrado através de pornografia, de drogas, tem entrado através de todos os desonrando os pais. Aonde é que nós estamos, filhos? Aonde nós estamos agora, irmãos, que nós não estamos percebendo, como Adão não percebeu? Aonde é que nós estamos? Firmado em quê? Deus não mandou ele lavrar e guardar? Nós estamos guardando o nosso jardim? Nós estamos guardando a nossa casa? Não, pastor, nós estamos na graça. Nós podemos fazer o que a gente quer, sim. Você é livre para você fazer. Deus te deu liberdade. Mas Deus não te deu permissão para você viver na prática do pecado. Deus não deu permissão para você deixar os seus filhos na mão do inimigo, sem você fazer algo para ajudá-los, permitindo seus filhos terem condutas erradas desde pequeno. Hoje, as redes sociais hoje, irmãos, infelizmente, elas estão dominando hoje, os pais estão dominando hoje os filhos, e os filhos estão dominando os pais em casa. Criança completa 4 anos de idade, o pai vai e dá um celular. É ou não é, irmãos? Dá um celular. Com 4 anos, a criança tem acesso ilimitado nas redes sociais do mundo inteiro. Ele vê tudo quanto é tipo de coisas erradas, tudo para ele, desde de desenhos infantis que estão sendo lançados aí, com todas as atrocidades que está acontecendo. Eu não quero entrar nesse assunto, mas, irmãos, vocês sabem o que está acontecendo. Aonde que nós estamos que nós não estamos percebendo? Diga assim, nós estamos dormindo. A pastora falou certinho, nós estamos dormindo. Ela nem sabia o que ela falou, mas ela falou maior. Você falou assim por falar. É ou não é? Você falou dormindo. Mas foi assim uma luva. Foi cair com uma luva. Nós estamos dormindo. O Espírito está dormindo em nós. Irmãos, é a hora de acordar. É hora de despertar desse sono. É hora de mudar a nossa história. É hora de você sentar com seu filho, com os seus filhos, com a sua esposa, de dar um norte. De falar assim, a minha casa é do Senhor. Amém ou não amém? Os meus filhos são do Senhor. Amém ou não amém? Não adianta você pegar o seu filho e tomar o celular 3 dias e dar para ele de novo. Ele vai acessar 24 horas. Você dorme, ele está acessando. É ou não é? Está lá. Ó. E olha, o ouvido está assim, ó, vê se um barulho, qualquer coisa. Né? Você nem percebe. Mas o teu filho vira as madrugadas. Tua filha vira as madrugadas. Você vai perguntar para o teu filho sobre sexo, se você vem sem querer assim, ele sabe tudo sobre sexo. Por quê? Aprendeu onde? Redes sociais, colégio, amigos, influência, pessoas. Eles sabem disfarçar.
Nós vemos tantas coisas, irmãos. Nós somos adultos, nós somos igreja, nós somos casa de Deus. Você pega o seu celular, quantas porcaria vem no seu celular? Ou só vem no meu? Quantas coisas que vêm no seu celular para você acessar, que tem destruído famílias, que tem destruído casamentos, que tem destruído filhos. Quantas coisas estão destruindo, irmãos, por causa de quê? Carnalidade. Você tem aberto portas, como Adão abriu porta no jardim. Deus te deu um jardim, Deus te deu uma casa, Deus te deu uma esposa, Deus te deu uns filhos para que você possa viver o melhor dessa terra. E o que você está fazendo com os teus filhos? Tem deixado o teu filho ficar aí para a rua, mas não vem para a igreja. Dá um basta nisso, irmãos. Dá um basta nisso. Lugar dos filhos é junto com você na igreja. Lugar dos filhos é junto com você. Lugar da sua esposa é junto com você. Você quer ser transformado? É a palavra que te transforma. Você quer mudança na sua vida? É o culto, é a palavra de Deus. Você não pode faltar nos cultos. Quantas pessoas têm faltado nos cultos nesses últimos tempos? Quantas pessoas os irmãos estão sentindo falta aqui que não estão vindo mais? Por quê? Porque a carne está falando mais forte. Porque a carne tem permitido que os irmãos permaneçam em casa. Como, pastor? Internet, Netflix, entendeu? WhatsApp, uma cervejinha aqui, uma festinha, um churrasquinho. As pessoas não têm mais compromisso. Elas não querem mais ter um compromisso com o Senhor, porque domingo eu tenho um compromisso. Eu posso ficar na tua casa, irmão, até as 4 horas, 5 horas, depois eu tenho que ir para casa tomar um banho, que eu tenho que ir para a igreja, eu tenho um compromisso. As pessoas têm que te respeitar, você tem que respeitar, porque você é casa de Deus. Nada pode te tirar você de estar servindo e cultuando ao Senhor. Você não vem aqui para que o Ministério do Louvor toque uma música para você, que você goste. Você vem aqui para que Deus goste da nossa adoração para o Senhor, amém ou não amém? O louvor é para o Senhor, o louvor não é para nós. O nosso culto, a palavra é a palavra que o Senhor está ministrando para você hoje. A palavra é para você, a palavra é um alimento. Mas sabe que muitos que vão sair daqui hoje, vão falar assim, poxa, foi uma palavra top. Deus falou muito comigo. Deus está movendo. Mas tem muitos que vão sair daqui e vai falar assim, não adiantou nada. Ele continua do mesmo jeito. Isso é triste, irmão, porque nós estamos voltando para a casa do Pai. Pastor, mas Jesus vai demorar. Ele pode até demorar mais um tempo, mas você não sabe a hora que Ele vai te chamar. A vida é um sopro. Acabou. A Neuza até se pulou na cadeira. A Neuza pulou na cadeira. Pessoa que foi arrebatada. A vida é um sopro. Acabou. Quantas pessoas, irmãos, estão no hospital? Estão por um fio de vida. O médico vai lá e fala assim, tem mais 2 dias de vida. Tem mais 5, 6 horas, chama a família. Quantas pessoas estão lá, irmãos, com o corpo? O corpo vai para a terra e o espírito volta para Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando, irmão? Dá um glória a Deus, fala alguma coisa, irmãos, fala alguma coisa. Você tem que entender isso, entra no seu coração. Você não pode parar mais, irmãos. Você tem que usar este corpo, essa boca, para fazer a vontade de Deus. Essa igreja, irmãos, ela tem estrutura para isso. Nós podemos ter aqui 2 cultos de domingo, pode ter culto de manhã, pode ter culto à noite, com a igreja lotada. Sabe por que não tem? Porque os irmãos estão se limitando, os irmãos estão segurando o corpo para não pregar o Evangelho, para não fazer aquilo que o Senhor quer. Mas o Senhor tem enviado os seus profetas nessa terra e tem falado, faça a obra, faça isso. Prega o Evangelho, faça isso. Irmãos, pastor, mas eu não gosto de fazer célula. Irmãos, a célula não é uma doutrina da igreja. A célula é um instrumento. É um instrumento que você pode usar ou não. É claro que é muito mais fácil você trazer as pessoas para uma célula, depois trazer da célula para a igreja.
do que chegar na pessoa, trazer uma pessoa do nada para a igreja, porque as pessoas têm um pouco de receio contra crente. Infelizmente, tem muitos irmãos que são meio escandaloso, entende? E aí, meio que os irmãos têm medo de ir na igreja de crente. Que falta um pouco de discernimento para alguns líderes. Então, nós temos que entender, a célula é um mecanismo para a evangelização, não é uma doutrina da igreja. Então você não pode hoje se limitar, você não pode parar de pregar o evangelho aonde você estiver, na academia, onde você for, na rua, no trabalho, aonde você estiver, prega o evangelho. Teve um pastor, lembrei agora que o Espírito Santo lembrando, o pastor estava muito, desanimou de tudo. Ele falou, não vou largar o ministério, vou largar tudo, acabou, vou largar, vou abandonar tudo, não aguento mais, eu vou sair. Eu vou sair hoje, vou beber, e vou para a boate, vou pegar umas mulheres, vou fazer tudo que eu fiz, acabou, vou fazer tudo que está na carne, que eu vou fazer, o que eu tinha vontade, eu vou fazer agora. O pastor pegou, largou e foi. Chegou lá na boate, dançando lá, as mulheres dançando e tal. Daí, quando ele estava lá, pediu uma cerveja, foram pegar a cerveja lá, põe no balcão, daí ele encostou assim, aí tinha uma dançarina olhando e começou a gritar, pelo amor de Deus, gritando, e correu lá, e pastor, pelo amor de Deus, pastor, o senhor veio me buscar aqui, pastor, olha o que o senhor fez, meu Deus, bem que Deus falou comigo, queria mandar um anjo para me buscar. Sim, filha, calma, eu vim aqui te buscar. O Senhor mandou eu vir te buscar, vamos embora para casa. E ele largou a cerveja e foi embora para casa, irmãos. Amém ou não amém, irmãos? Os irmãos pensaram que ele ia adulterar, é ou não é? Mas ele estava doidinho, mas o Espírito Santo conduziu ele até aquele lugar, para que ele pudesse salvar uma alma. Aquele dia, aquela menina que estava afastada de Deus, foi tirada de lá. E ela voltou para a casa do Senhor. E ele também voltou para a casa do Senhor, porque aqui não é o meu lugar. Amém?